É assim. Mas esta é a música. Esta é nova. É agora nova. Da segunda temporada. É diferente, é assim uma toada mais jazzística. É fixe, eu gosto. Eu gosto. Também gosto. Bom dia. Vocês são pessoas com muito bom gosto. Tanto para grande quer ter um boné assim. Bom, eu acho que temos aqui um podcast muito interessante. Hoje eu tenho aqui os meus apontamentos neste livro, que eu acho que foi uma forma que um amigo meu teve, assim, polite de me chamar idiota. É o livro das ideias, que eu uso aqui para tirar os meus apontamentos. Nós tivemos um tempo muito fixe no último fim de semana, nas celebrações, onde o mote para aquilo que o João partilhou foi aquela frase que dizia: afinal, para ser crianças, como é que era? Ser crianças é coisa de gente adulta. Isso parece um bocado contra-intuitivo, mas percebendo aquilo que foi dito fez todo o sentido. Mas antes de entrarmos aí, e porque falámos muito de relação de pais e filhos e de crianças que se tornam adultos, eu lembrei-me de falar com alguns dos vossos filhos e tentar perceber aqui quão bem vocês os conhecem. Então, não vos vou dizer com quem é que falei, e o jogo vai ser vocês perceberem e tentarem adivinhar de quem é que disse o quê. Okay. Alinho? Claro. Vamos a isto? Então, que remédio. Então, o primeiro desafio, antes de sequer de falarmos de nomes, é perceber a que pai é que isto se refere. Então, eu fiz-lhes duas perguntas. Eu disse, olha, deem-me então, primeiro, uma característica que defina o vosso pai. Okay? E a segunda, há uma frase que defina o vosso relacionamento com ele. Então, eu vou primeiro aqui dizer as características que eles disseram, e a ver se vocês, sem dizer já o nome de quem é, se conseguem adivinhar de que pai é que estamos a falar. Pode ser? Ok. Dentro. Esta vai ser muito difícil de adivinhar. Um dos vossos filhos dizem, uma característica do meu pai é: ele é o meu pequenino fofinho. Muito difícil de perceber de quem é que estamos a falar. Quem é que são? E o outro disse, pobrezinho. Eu não sei se vocês querem explicar o que é que isto quer dizer. É difícil de adivinhar aqui de quem é que eles estão a falar. Pois, não é? o pobrezinho. Quer dizer, fofinho, como é que é? Pequenino fofinho. Fofinho podia ser eu, pequenino. Pequenino já não. Ok, eu acho que já, pelo menos esta parte já ficou claro de sim. quem estamos a falar. E depois pedi-lhes então aqui que dissessem uma frase ou uma expressão que defina a vossa relação com eles. E houve um dos vossos filhos que disse: as 3 pancadas do amor. Tá. Tu tens 3 filhos. Nós não revelamos amor à pancada. E houve outro dos vossos filhos que disse: não é nenhum luxo a minha relação, mas vocês vão amar. Não é nenhum luxo, mas vocês vão amar. E ele disse: o meu pai vai perceber isto. Claro. Claro. Alguma coisa Não, que vocês mas queiram isso é explicar? muito bom, e é bom que a gente não desenvolva isso. É bom que a gente não desenvolva isso, sim. Bom, então aqui finalmente, de quem é que a gente está a falar? Quem foram os vossos filhos que participaram nisto? Eu acho que foi o Joshua. Aí foi o Marcos, eu diria o Marcos. Bingo. Namus. Claro. E depois Claro. deixamos as explicações futuras para o privado. Pronto, Pode ser? será por aí. Ai. Aí vamos falar noutra casa. Pronto, se calhar isto dá o mote aqui para a minha primeira pergunta, que eu acho que está de alguma forma relacionada com tudo isto. E eu lanço a pergunta para os dois. E a pergunta que eu tenho aqui é: qual foi a maior lição que a paternidade te ensinou? Não sei qual de vocês gostava de começar por responder. A maior? Que eu preciso muito mudar. Os meus filhos efetivamente mudaram-me, ou continuam a mudar-me, e a fazer entender que eu preciso de crescer enquanto homem, enquanto pai, mas sim, mudar. Julgava que era um exercício de eu formar uma criatura, mas não é recíproco. É um crescimento mútuo e um modelar de vida, tanto de mim para ele, ou eles, e deles para mim.
A mim é difícil, há tanta coisa que ocorre, mas parece-me que aquilo, bom, porque também o que tu perguntas é, enfim, é sem que a gente o espere. Uhum. Realmente, aquilo que me ocorre assim de mais significativo é qualquer coisa realmente impensável, magnífica e que me faz ter uma profunda gratidão porque eu não fazia ideia nem do que era ser um filho para um pai, nem o que era ser um pai para um filho. E pronto, tendo em conta a minha infância, tendo em conta a forma como eu cresci, fidelidade de Deus, assim, muita gratidão por Deus me permitir que os filhos me ajudassem, me transformassem em pai, não é? Yeah. No domingo falávamos daquela história da menina que na sala de aula a professora perguntou que idade tens e ela disse 6. Uhum. E a professora perguntou que idade tem o teu pai? Tem 6. E a Exatamente. professora disse, não, estás... Não, querida, não. Os pais são mais velhos. E ela diz, não, mas a professora não me perguntou que idade tem e ela cita o nome do pai. Perguntou-me que idade tem o meu pai realmente. E a professora disse, uau. Enquanto Como- pai tem realmente Claro. 6 anos. E sim, eu não sabia, a não ser que os filhos nascessem, eu não sabia, a não ser casado com a Isabela, eu não sabia, tendo amigos, tendo o que havia dentro de mim, o que Deus ia colocando dentro de mim para expressar, eu não sabia disso. Mas Tu referes muitas vezes em público, e por isso também não me sinto constrangido de trazer assim a pergunta, que tu cresceste com um pai ausente e que hoje em dia tens isso, não prontos, percebes que o teu pai fez o que foi capaz, sendo a pessoa Claro. que era, fez o melhor, mas a minha pergunta é se crescer com um pai ausente, se sentes que em algum momento da tua vida condicionou de alguma forma o teu entendimento de Deus como um pai. Houve alguma coisa ou alguém que tenha te ajudado a lidar com isso? oh, Bruno, é assim, eu acho que quando eu nasci de novo, a minha primeira experiência de nascer de novo, quando eu tinha 16 anos, estava quase a completar 17, e todos aqueles meses, e eu diria até primeiros anos de uma genuína conversão a Cristo e nascer, um novo nascimento, aquilo que me salvou para além, enfim, de toda a obra de Cristo por mim e do novo nascimento, aquilo que me salvou da minha vã maneira de entender e de viver foi realmente ter tido a revelação de Deus Pai. Deus Pai. Foi isso, sabe? Foi quase o oposto. Foi como se essa noção, essa revelação que ainda é progressiva viesse a mim e ocupasse o espaço, enfim, um espaço vazio com muitas perguntas que havia pela ausência Tu tens do meu noção de um pai. momento específico que isso aconteceu Tenho. ou sentes que foi um processo? Não, por um lado eu sei exatamente quando isso aconteceu, o dia, o local, ali a janela Tu de hora, referes, o estou-me a novo, lembrar a agora, aquela plenitude. experiência. Enfim, pronto, é indescritível, ainda hoje é. Houve vários momentos assim de plenitude com Deus ao longo da vida e claro, depois é uma renovação de entendimento mas sim, não, foi o entendimento de um Deus Pai que limpou, que sarou e que me ajudou a perceber que nessa relação com Deus eu ia tendo aquilo de que precisava para ser marido, para ser pai, para ser amigo, irmão. Acho que foi muito isso. Sério que foi. Yeah, yeah. Ah, isto leva-me aqui a uma outra pergunta que está relacionada com uma coisa que referiste também no domingo passado. Deus é só pai ou Deus é também mãe? E porquê é que a Bíblia apresenta Deus de uma forma geral como pai?
Acho que é importante entender o manuscrito na sua fonte e a cultura hebraica é paternalista, é patriarcal e é natural entender que a revelação é feita dessa maneira Yeah. para que quem acolhe o possa entender de uma forma mais pessoal. Agora, com esta distância e com a evolução da nossa sociedade, é fundamental perceber que isso não é exclusivamente aquilo que é a revelação. Por isso, nesse sentido, eu acho que Deus é pai, é mãe, é macho, é fêmea, é tudo. Ou seja, a totalidade de tudo engloba Deus. E pensar no universo é isso. Sim, é assim. Nós estamos a falar de linguagem, de uma linguagem que é a nossa, cheia de limitações, de palavras que no nosso imaginário são símbolos de realidades, não é? Para falar assim uma linguagem que todos possam perceber e descrever o sublime, o eterno, o absolutamente único, o completamente perfeito. Como é que nós, sendo o que somos, o descrevemos? Nós temos, à medida que o vamos conhecendo, vamos usando expressões, palavras que consigam exprimir de alguma forma aquilo que ele é nesta dimensão. Portanto, à medida que o experimentamos, quer dizer, como é que eu te explico o que eu estou a viver e o que eu estou a discernir e a entender? Então, eu vou usar, por exemplo, o que significa a palavra pai. Ele é como um Exato. pai para mim, mas pensando num bom pai. Mas pensando na mãe, Deus também tem esse lado, essa característica, enfim, do cuidado, da atenção, do afeto. E com isto não estamos a dizer que o pai não tem que ter cuidado e afeto, mas sim, e nesse sentido, Deus é pai e mãe, absolutamente. E não podemos dizer que Deus é um ser masculino ou que Deus é um ser feminino. Deus é um ser completo, total, absoluto e tem nele as características da obra da sua criação. Portanto, Se eu não me engano, quando a Bíblia fala do momento da criação e fala de que o homem foi feito à imagem de Deus, é o conjunto homem Mas mulher. fêmea os criou. É Claro. o homem, a humanidade que existia Adão, naquela sim, altura. Não é? exatamente. Os dois juntos refletem melhor quem Deus é. Exatamente, exatamente. Quem opta por chamar Eva à mulher é Adão. Né? Mas para Deus a criação é Adam, é aquela unidade. Então, E dá a ideia que ao longo da história Deus vai se revelando à medida que nós temos capacidade para ir absorvendo aquilo que Ele tem para dizer e respeita o nosso tempo, espera por nós. Se calhar por essa razão e para a mensagem não ser rejeitada logo à partida, como tu dizias, naquela cultura revelava-se maioritariamente como Pai. Sim, claro. hoje entende-se facilmente onipresença. Quer dizer, ligamos um aparelho destes e vemos alguém na Índia, na China, na Austrália e entendemos que é possível estar em dois sítios ao mesmo tempo. Se calhar na altura em que a revelação é feita, não. No domingo, pronto, o tempo infelizmente não deu para chegar até ao fim de tudo o que tu gostavas de partilhar. Mas se calhar poderíamos reservar agora este tempo final para explorar algum dos pontos que não. Eu sei que tinhas 5 pontos, eu apontei-os aqui, que era nascer, aprender a deixar-nos cuidar, crescer E cuidar. crescer, aprender e amadurecer. Alguma coisa que aches relevante pegar para fecharmos aqui o podcast? Bom, precisávamos de mais um podcast, mas sim, uma criança, por exemplo, o texto bíblico diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Né? A importância de cada um de nós crescermos em vários domínios da vida, como de resto acontece com uma criança, pensando também em estatura, mais parecidos com Cristo, né?
que Cristo seja mais evidente em nós. Eu acho que as pessoas que vivem perto de um cristão deveriam questionar-se o que é que se passa ali daquele lado, e não por sermos melhores do que os outros, mas porque na nossa relação com Cristo começamos por ser mais parecidos com Ele e estamos nesse processo de crescimento, supostamente. Em sabedoria, em conhecimento, em revelação. Também uma criança, quer dizer, é nesse sentido que o texto bíblico diz que precisamos de ser crianças para toda a vida. Enfim, crescendo também em sabedoria, em conhecimento e também em graça, ou seja, crescer naquele sentido de Deus se agradar por quem nós somos e enfim, por revelarmos Cristo em nós. Aprender, acho que é demasiado óbvio, não é? Aliás, o apóstolo Paulo diz muitas vezes que não consegue falar com alguns cristãos porque eles são meninos, não se desenvolveram, não cresceram, etc. Mas aquilo que eu mais... E ele está a falar para adultos. Aquilo que eu mais gostaria de, enfim, para terminar, é aquele aspecto de um percurso, de um processo de maturidade. O texto bíblico diz que o universo, o mundo, enfim, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aguarda a revelação de Cristo naqueles que dizem que andam com eles. Já nem peguei, porque, pronto, mas realmente... E é realmente essa manifestação dos filhos maduros. Não é dos cristãos que não revelam Cristo, que são infantis. Porque o texto bíblico diz que nós temos que ser como as crianças, não como crianças. E parece-me que há muito cristão que é como a criança, mas não é como as crianças neste processo contínuo de maturidade até que Cristo seja formado em nós. E são esses que o mundo aguarda, a manifestação desses. Acho que poderíamos fechar lembrando que quem quiser ouvir esta mensagem que o João partilhou no domingo, basta ir ao canal do YouTube da Casa da Cidade e lembrar que estamos juntos no próximo domingo, às 9 e às 11. E para quem não puder estar connosco presencialmente, disponibilizamos online a celebração a partir das 11 horas também em, Tiago, queres-me ajudar? Online.casacidade.com. É isso. Paulo, alguma coisa final que queiras deixar, algum comentário antes de terminarmos? Não ser como meninos na maldade, mas ser adultos na atuação. Que assim seja. Amém.